Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Esse texto diz assim: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens? Assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, que habitavam em Nabote. E escreveu cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes haviam mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou a dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive mais, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhes-ás, dizendo: assim diz o Senhor: mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel.
Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão a Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em sacos e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre o tema semeando o vento, colhendo tempestade. Nós estamos diante de um rei que é adjetivado como o pior rei da história de Israel. Foram 19 reis, este foi o pior. E Acabe acumula sobre si as nuvens do juízo divino, porque não bastasse ele ter se vendido para fazer o mal, para empurrar a nação dele para a idolatria, para adorar os bezerros de ouro construídos por Jeroboão I. Ele ainda se casa com a filha de Etbaal, lá de Sidom, adoradora de Baal, que importa para Israel o culto a Baal, e que impõe o culto a Baal em Israel à força da espada e da baioneta, e sustenta na mesa real os profetas de Baal. Diz o texto que Acabe foi mal desta natureza, porque ele foi incitado pela sua mulher. Ela era pior que ele era um capacho dela, ele era uma marionete nas mãos dela. Ela governava de fato no lugar dele. Bom, esse é um texto que retrata isso. O capítulo 20 é o cenário de uma guerra. E nessa guerra, Acabe deixou viver o homem que deveria morrer pelo juízo divino. Aqui nesse texto, a cena muda de um cenário de guerra para um cenário comercial, e Acabe mata o homem que deveria viver. Então, com a Bíblia aberta comigo nesse texto, nós vamos olhar o que aconteceu. Primeiro, versos 1 a 4, nós encontramos um rei ambicioso. E ele é ambicioso porque ele tem uma cobiça insaciável, versos 1 e 2. Ele é rei. Ele não só tem o palácio real em Samaria, mas ele tem um palácio de inverno, de verão, aqui em Jezreel. Agora, ele olha das janelas do seu palácio e vê a vinha de Nabote, e vai lá para comprar, vai lá para fazer uma transação comercial. Ele não está satisfeito com o que tem. Esse é o problema da pessoa ambiciosa. Ela pode ter tudo, mas quando ela não tem o que é do outro, ela fica insatisfeita. Ela pode ser rica, mas enquanto ela vê algo que ela quer para ela na mão do outro, ela fica infeliz. Ela não tem gratidão, ela não tem satisfação interior, ela vive insatisfeita, porque quer mais, e mais, e mais, e mais. Aqui o problema do rei Acabe é que ele deseja uma vinha de um homem que tem a sua propriedade do lado do seu palácio. Quantas pessoas, irmãos, que ainda hoje
moram numa boa casa, moram num bom apartamento, têm um bom carro, têm um bom emprego, têm um bom salário, têm uma boa posição social e vivem felizes, porque querem mais, sempre mais, nunca satisfeitos. Mas esse homem se esbarra na integridade inegociável de Nabote, conforme o versículo 3, porque está escrito o seguinte: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. O problema de Nabote não é intransigência, porque às vezes você pode pensar, bom, o rei prometeu pagar um bom salário, um bom valor, prometeu fazer uma troca de propriedade, o camarada foi intransigente. Não, o problema é que de acordo com a lei de Deus, com os preceitos da lei de Deus, a terra não podia ser negociada, mormente terra herdada da família. Ou seja, a motivação de Acabe em comprar a vinha era uma motivação de uma ambição por coisas materiais. A postura de Nabote em não vender a vinha era regida por questões teológicas, doutrinárias, bíblicas. Ele é biblicamente motivado, orientado. E aqui o rei encontra a resistência de um homem que não vende a sua consciência, que não tem nenhum problema de contrariar a vontade de um rei, para manter-se fiel à palavra de Deus. Qual o resultado? Versículo 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa. Já pensou nisso? O que eu acho curioso, porque o texto ainda diz, por causa da palavra de Nabote, e ele chegou em casa, deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Sabe o que esse camarada é, esse rei? É um menino emburrado. Ele é uma criança, ele é um adolescente, imaturo. Ele faz beicinho quando alguém não atende à vontade dele. Ele não tem maturidade. Ele reage de uma forma inconsequente, imatura, infantil. Ele vem para casa irritado. Ele chega, se lança em cima da cama lá, encolhido, como uma criança birrenta. Não quer comer pão, está de mal com a vida, porque a sua vontade não foi satisfeita. Hoje alguns estudiosos dizem que nós vivemos o problema da adultescência. O camarada tem 30 anos, 40 anos e age como um pré-adolescente. O pastor Rafael Abdala contou uma experiência muito engraçada agora lá no congresso que nós estávamos pregando juntos, de uma senhora da igreja que veio procurá-lo. Pastor, eu preciso da sua ajuda para me orientar, para lidar com meu menino. Meu menino fica emburrado na cama. 10 horas da manhã está deitado, ele não quer levantar. Não trabalha. Quer comida na mão. Quer roupa lavada na hora que ele quer sair. Aí o pastor disse, minha irmã, mas só tem que ser firme com esse menino. E ela respondeu, o problema é que esse menino tem 35 anos. Esse é que é o problema, não é uma criança, não é uma pré-adolescente, é um menino de 35 anos. O rei Acabe era rei, mas era um menino, era uma criança emburrada. É uma indignação injustificável. Mas visto o rei ambicioso, vamos olhar o outro quadro, que é uma rainha perversa. Versos 5 a 7. Quando a Jezabel chega em casa, olha o que vai acontecer no versículo 5. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, disse, que é isso que tens assim desgostoso, o teu espírito não comes pão? Está dando uma reprimenda, levanta rapaz, postura de homem rapaz, que negócio é esse? Está emburrado assim na cama? Para com isso, o que é isso? Deu uma bronca nele. Quando o marido começa a tomar bronca da mulher, o negócio não está bonito não. E agora veja você, qual foi a justificativa dele para estar emburrado? Versículo 6. Ele respondeu, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dá-te outra esse lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Bom, não foi essas palavras propriamente que Nabote disse para ele.
Ele está passando um quadro aqui de Nabote, um cara intransigente, mas o Nabote deu a justificativa, por que não ia vender? Era herança, tinha legislação divina sobre o tema, ele não queria quebrar a lei de Deus, ele não queria transgredir os mandamentos de Deus. Essa é a justificativa dele. E qual é a promessa da Jezabel para ele? Olha o versículo 7 comigo, vamos ler, bota na tela para mim, versículo 7, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, israelita. Então, preste atenção, que se existe uma reprimenda, essa é uma. Você é rei ou não é? Você está vestindo calça por quê? Você é o homem da casa ou quem você é? Você não honra essa coroa não? Você não honra esse trono não? Que rei você é? Que tipo de rei você é? E ela então dá 3 ordens para ele: levanta-te, come e alegre o teu coração. O problema é que a pessoa que está vivendo governado por uma ganância insaciável, por uma ambição insaciável, como é que ela vai ser feliz? O pão não tem sabor, o sorriso vai embora do rosto, porque agora não vale mais palácio, não vale mais roupas reais, não vale mais os prestígios, não vale mais o ouro que tem acumulado. Esse camarada tinha 70 filhos e tinha uma família numerosíssima, nada disso satisfaz, nada disso satisfaz. Ela faz uma promessa para ele: eu te darei a vinha. A que custo? A que preço? Que recursos Jezabel usaria para tirar a vinha das mãos de Nabote e entregar para o seu marido? Ela faz uma promessa inconsequente para o marido. Então vem o terceiro ponto, que é uma trama de morte, versículos 8 a 16. E eu chamo a sua atenção para esse ponto, que agora nós precisamos focar um pouco mais sobre o sistema, o mecanismo que governou naquele tempo, que governa ainda hoje. Então vamos lá. Primeiro, uma correspondência oficial. Preste atenção no versículo 8. Ponha na tela, por favor. Então, vamos juntos? Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam em Nabote. Vamos entender aqui algumas coisas. Ela está assumindo um papel que não é dela. Ela é a primeira dama, mas ela quem manda a carta. Manda a carta em papel timbrado. Manda a carta, mas na hora de botar a assinatura, não é a assinatura dela que vai, é a assinatura do maridão dela, do rei. O sinete é dele. Para quem que ela manda essa carta? Para os anciãos, para os nobres, para os líderes da cidade. Então, o que você vai ver aqui é uma correspondência oficial, mas que camufla a verdade, que esconde a verdade, que torce a verdade. São os bastidores do poder, governados pela corrupção e pela violência. Segundo lugar, preste atenção, versículo 9, um disfarce religioso. Vamos ler o versículo 9, por gentileza. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Então, jejum, gente, é uma festa religiosa, para os momentos mais solenes da nação. Então, ela está planejando o quê? Um assassinato. Mas é preciso dar um ar de legalidade à carta com sinete do rei, com papel timbrado, numa cerimônia de jejum, onde se conclama o povo para jejuar, uma espécie de assembleia solene, para dar um ar de religiosidade ao ato,
para apedrejar um homem como se ele fosse de fato um blasfemador, que blasfema contra Deus, que blasfema contra o rei, que deve merecidamente sofrer uma sanção, e uma sanção de morte. Só que o homem é inocente. Mas para todo mundo, o cenário é de que esse camarada que está sendo apedrejado agora, ele é de fato criminoso, ele é de fato alguém digno de morrer. Mas tem mais. Olha o terceiro ponto, versículo 10. Um perjúrio infame. Vamos ler juntos o verso 10? Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então preste atenção, tem uma carta em nome do rei, que não foi o rei que escreveu, com o sinete do rei, não foi o rei que botou. Essa cerimônia de apedrejamento tem que ser pública. Ela conhece a lei de Deus, porque não foram 3 testemunhas, nenhuma testemunha, foram 2 testemunhas, conforme a lei estabelecia. Ela determina o crime que esse cidadão ia cometer, porque a acusação dos 2 homens, das 2 testemunhas malignas, é que ele blasfemou contra Deus e contra o rei, portanto era passivo de morte. Tudo tramado, tudo montado, o mecanismo todo feito, o sistema e o esquema todo feito para que o inocente fosse assassinado, com ares de aplicação da lei e da justiça. Quarto lugar, uma crueldade coletiva. Vamos ler os versos 11 e 12 comigo. Vamos juntos. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. E apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então preste atenção, e aqui está o problema maior. Tem um rei que age como adolescente, tem uma rainha perversa que controla a situação, que envia cartas para nobres, para anciãos, para os homens. Eles recebem estas cartas, não questionam nada, não investigam nada, não tomam pé da realidade, obedecem cegamente à autoridade real, tornam-se cúmplices desse crime, covardes, omissos, corresponsáveis pela tragédia. Um complô, uma crueldade coletiva. E aí vem o quinto ponto, versículo 13, põe na tela para nós lermos, que é um assassinato cruel. Vamos ler o versículo 13, toda a igreja comigo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Deram uma ordem, a ordem foi cumprida. Cumprida para quê? Para matar um inocente. O aparato está todo montado, a cena teatral está toda feita. Parecia que tudo era uma coisa sagrada, porque esse homem blasfemou contra Deus, esse homem blasfemou contra o rei. E as 2 testemunhas estavam lá para testemunhar um perjúrio, testemunho falso, dizendo que esse homem fez o que ele não fez.
E ninguém investigou. E ninguém questionou. E ninguém pôs em dúvida aquele massacre. O final foi um crime horrendo. Um assassinato cruel. E aí vem o sexto ponto que eu quero destacar, que é uma apropriação injusta, indébita, versículos 14 a 16. Põe na tela para nós lermos, todos nós juntos, 14 a 16, vamos ler. Então, mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Notinha de rodapé aqui, nenhuma surpresa. Morreu? É isso que ela esperava, foi isso que ela mandou. Então, versículo 15. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Em outras palavras, não te falei que eu ia dar a vinha de Nabote para você? Eu falo e eu cumpro o que eu falo. Minha palavra tem peso, minha palavra é a lei, eu mando. Ninguém contraria minha vontade. Ninguém ousa erguer a voz para me contrariar. Agora, vira homem, levanta e vai lá e toma posse da vinha. Mas, será que consegue? É isso que vamos ver. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui, irmãos, que talvez sejam importantes. A palavra que você e eu sentimos no coração diante desse quadro é de injustiça. Não é verdade? Um homem inocente está sendo assassinado publicamente como um blasfemador. E esse, de fato, é o destino do povo de Deus, irmãos, ao longo dos séculos. Aliás, o apóstolo Pedro já alertou a igreja sobre isso. Lá no capítulo 4, verso 12 da sua primeira carta, olha o que Pedro vai escrever. Pedro vai dizer o seguinte, 1 de Pedro 4,12 está escrito assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Leia a história e você verá que o povo de Deus foi injustamente perseguido, preso, torturado, martirizado em tantos lugares. Segundo aspecto nessa aplicação, essa injustiça frequentemente será imposta por governos e tribunais. Leia a história do cristianismo. Mormente no século XX, onde cerca de 200 milhões de pessoas foram mortas cruelmente por ditadores carrascos, por governos totalitaristas que massacraram, com a conivência e a cooperação de cortes, as mais egrégias. Agora, me permita trazer essa aplicação. A injustiça floresce pela maldade, mas a injustiça floresce também pela fraqueza, pela falta de coragem e pela covardia. Eu pergunto a vocês, vocês acham que com a folha corrida de Jezabel, que os anciãos, que os nobres de Jezreel não tinham plena consciência de que Nabote era inocente? Vocês acreditam mesmo que esses anciãos, esses nobres e os homens de Jezreel acreditavam que Nabote de fato era blasfemador? Vocês acreditam mesmo que esses nobres, esses anciãos e esses homens de Jezreel não achavam que essas duas testemunhas eram de fato homens malignos, comprados?
Senhor Jesus Cristo nos alertou sobre isso. Eu queria que você olhasse comigo lá em Mateus capítulo 10. Olha o que Jesus disse. Mateus 10, verso 18. Está escrito assim: por minha causa, disse Jesus, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho e a eles e aos gentios, por causa de Cristo, por causa da sua fé, por causa da sua intransigência com a transigência humana. Agora olha o verso 10, 28. 10, 28. Vamos ler todos, por gentileza, esse versículo? Olha o que Jesus orienta a você e a mim. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, agora vamos ver o reverso dessa moeda. É um juízo, é o quarto ponto, um juízo inevitável, versos 17 a 26. Primeiro, uma sentença de morte, versos 17 a 19. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Versos 17 a 19, uma sentença de morte. Vamos lá. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste herança? Dir-lhes-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. O que é curioso é que você vai encontrar esse Elias no capítulo 19 fugindo com medo de Jezabel, para poupar sua vida, porque há dois poderes, um poder espiritual e um poder do Estado. O poder do Estado diz para Elias assim: faça-me os deuses o que me aprover, se amanhã, nestas mesmas horas, você não estiver morto. O poder do Estado diz: em 24 horas você está morto. Ele fugiu. O poder espiritual sucumbiu ao poder do Estado. Ele fugiu para poupar a vida dele. Ele se amedrontou. Mas agora, no capítulo 21, o poder do Estado manda matar um inocente, e o poder do Estado confisca ilegalmente, injustamente, os bens do homem inocente que foi assassinado. Dois crimes. É isso que está escrito aqui: mataste e ainda por cima tomaste a herança. E então vem a sentença divina. No lugar, preste atenção aqui, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, rei Acabe. Você está querendo a vinha? Você acha que você não podia ser rei feliz sem a vinha do Nabote? Você teve que matar o cara, você teve que se apropriar do que era dele, achando que isso ia trazer felicidade para você. Então você escuta, você vai morrer. E do jeito que os cães lamberam o sangue daquele homem que foi apedrejado fora do arraial, o seu sangue vai ser lambido também por cães. Você vai receber a mesma moeda, a mesma sentença. Mas olha o segundo ponto, não é só uma sentença de morte, não, é uma dinastia eliminada. O que é dinastia, irmãos? Dinastia é o governo de uma família. Então a dinastia de Acabe começa com Onri, Acabe, né? Depois Jeoacás, depois Jorão. E aí vem alguém chamado Jeú, levantado pelo próprio Deus para eliminar toda a família de Acabe. Acabe teve 70 filhos, não ficou nenhum para semente. Juízo de Deus. Então vamos dar uma olhadinha, versículos 20 a 24. Põe aí para nós lermos, 20 a 24, toda a igreja comigo. Perguntou Acabe a Elias:
já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Vamos parar um pouquinho aqui. O Acabe não quer consertar a vida dele. Elias é um profeta de Deus. E quando alguém prega a verdade, e para quem se prega a verdade, a pessoa não quer se arrepender, essa pessoa que não quer se arrepender, olha para aquele que lhe prega a verdade como inimigo. Então Elias era tido como inimigo do palácio. Já me achaste, inimigo meu? A resposta foi dura: achei-te, porque já te vendeste para fazeres o que é mal. Você tem preço, Acabe. E você se vendeu, Acabe. E você se vendeu para fazer o mal, Acabe. Verso 21, vamos ler. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Versículo 23, vamos lá? Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. Quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Isso aqui se cumpriu rigorosa e literalmente. Acabe morreu, uma guerra, flechado, e os cães lamberam o sangue dele. Jezabel foi jogada de lá de cima de um prédio, se esborrachou no chão. E quando foram correr para pegar o corpo dela e sepultar, os cães já tinham sido a sua sepultura. De Deus não se zomba. Porque a justiça divina pode até parecer demorada, mas ela chega. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas agora, notem comigo, vem um diagnóstico preciso nos versos 25 e 26. Leia comigo, 25 e 26. Toda a igreja. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Vamos parar um pouquinho aqui. Meus irmãos, esse cara recebe medalha de ouro no inverso, né? Ele é o campeão, ele é o maior. Ninguém foi como ele, mas do lado negativo. Do lado negativo. E aqui está algo que, se eu estou falando para algum jovem que não casou ainda, uma moça que não casou ainda, vale a pena parar para pensar aqui. Porque se Acabe for o pior rei, o que a Bíblia diz que ele foi o pior rei, porque ele foi instigado. Tinha uma pessoa do lado dele ali, soprando no ouvido dele só coisa ruim, só o erro, só o mal. E essa pessoa que está buzinando no ouvido dele, que está soprando no ouvido dele, que está instigando a vida dele para o mal, é nada menos, nada mais que a sua própria mulher. Então, muito cuidado com quem você vai se casar. E se você olhar a escritura, a filha dela, de Jezabel, com Acabe, chamava-se Atalia. Ela casou-se com um filho de Josafá, lá de Judá. Josafá era um homem de Deus. E o Jeorão se casou com Atalia. E o Jeorão foi o pior de todos também lá, porque ele assumiu o governo e matou todos os seus irmãos. E por que ele fez isso? Instigado pela Atalia, filha de Jezabel. Tal mãe, tal filha. Família complicada, que passou pela terra para fazer o mal, que ganhou o título de o maioral de todos na prática do mal. Vamos ler o verso 26. Vamos lá? Que fez grandes abominações,
seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Então, está aqui um diagnóstico deste homem e dessa família. Mas eu quero concluir com a misericórdia demonstrada nos versos 28, 27 a 29. Primeiramente, uma humilhação visível, verso 27. Leia comigo 27, toda a igreja. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em sacos e andava cabisbaixo. Quando a gente olha isso aqui, até parece que ele se arrependeu de verdade. O que na verdade está acontecendo aqui é que foi um arrependimento insuficiente, ou tardio, como diz Esaú. Na verdade, este homem não teve um arrependimento profundo. Ele está talvez aqui com medo das consequências. É aquele camarada que está triste porque foi pego com a mão na botija. Mas vejam vocês que ele demonstra isso. Pano de saco, choro, lamento. Pelo menos externamente, quebrantamento. E agora veja uma misericórdia notável nos versos 28 e 29 para encerrar. Vamos ler juntos 28 e 29. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Porque está dizendo o seguinte: eu vou apenas adiar, eu não vou suspender o castigo. A sentença está lavrada, porque ele se humilhou. Eu não vou aplicar esta sentença agora nos seus dias, porque na verdade ele está num campo de guerra, ele é flechado e morre. Jezabel é empurrada de uma janela para baixo e é comida pelos cães. Mas só depois então é que Jeú se levanta, com zelo de Deus, aplica o juízo divino a esta família, e toda esta dinastia, toda esta família é eliminada em Israel. Eles plantaram, eles colheram. Eles semearam ventos, escolheram tempestade. A aplicação para mim e para você é soleníssima. Eu sei que pregar um sermão desse é complicado. Talvez a gente esperasse numa segunda-feira uma mensagem mais light, mais leve, mais palatável, para a gente sair daqui assim, flutuando. Mas tem hora que a palavra de Deus nos pega pelo pescoço e nos diz: olha, fique atento. Fique atento. Porque essa gente era gente da família de Deus, do povo de Deus. Se corrompeu a esse ponto. O que é maravilhoso é que você e eu, embora pecadores, embora num estado de depravação total, Deus olhou do céu e nos viu e nos amou, assim como somos, e enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida, para nos libertar dos nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. E se nós nos voltamos para Jesus, nele nós temos copiosa redenção. O nosso passado pode ter sido o pior dos piores, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nele nós temos uma viva e gloriosa esperança. A ele, portanto, a glória, hoje e eternamente. Amém. Vamos ficar em pé.